Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na Galileia, em uma cidade chamada Chorazim. Essa cidade ela vai ser amaldiçoada por Jesus. E hoje a gente vai caminhar entre os restos arqueológicos, conhecer a história e entender por que essa cidade, junto com Betsaida e com Quefarnaum, foram amaldiçoadas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós estamos na parte norte do Mar da Galileia, vocês podem inclusive ver ele aqui ao fundo. A gente está só a 4 quilômetros de Quefarnaum e 6 quilômetros de Betsaida. E aqui nessa região cresceram os apóstolos Pedro, André e Filipe. E a cidade de Chorazim, ela é uma cidade rica e importante e ela produzia principalmente grãos e cereais, e eles eram tão bons que eles eram levados como oferta ao Templo de Jerusalém. Mas como uma cidade que era tão importante vai ser completamente destruída e virar simplesmente um parque arqueológico, o que será que aconteceu com Chorazim para ela ficar assim em ruínas? Essas ruínas nos ajudam a entender e nos conectar com o passado da cidade. Sem dúvida nenhuma, o lugar mais impressionante de Chorazim e que sobreviveu bem preservado é a sinagoga. Essa sinagoga que a gente vai ver foi construída no século III, quer dizer, depois do período de Jesus, por cima provavelmente dos restos de uma sinagoga mais antiga. Mas vocês não vão acreditar o que tem aqui dentro e a conexão também com as passagens do Novo Testamento. Venham comigo. A gente encontra aqui uma sinagoga enorme. Isso mostra a importância da cidade de Chorazim e a riqueza também aqui da cidade. A gente consegue ver que eles cuidam da sinagoga até os últimos detalhes. A gente vê o tamanho dela, mas vejam o trabalho que ela tinha. A gente consegue ver aqui que a sinagoga tinha decorações talhadas na rocha. Pensem que alguém pensou aqui literalmente, tac, 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 como antigamente tinha que se fazer e dava muito trabalho. A fachada da sinagoga, também boa parte da parte interna tinha essa decoração. Agora, até aqui tudo bem. As pessoas queriam que a sinagoga fosse um lugar bonito e a gente encontra sinagogas bonitas em toda Israel. Mas tem uma coisa aqui que se encontra que não se encontra em outras sinagogas e que também não deveria estar numa sinagoga. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês. Aqui talhado a gente vê o rosto de uma mulher. E não é de qualquer mulher, a gente vê pelos cabelos, essa aqui é a Medusa. Pessoal, a Medusa, que é parte da mitologia grega, que era um monstro com os cabelos de serpente, que quem olhasse direto nos olhos dela virava uma estátua de pedra. O que uma Medusa, que é parte da mitologia grega pagã, está fazendo dentro de uma sinagoga? E essa é a pergunta que não tem resposta até os dias de hoje a propósito. Mas a gente vê aqui representado imagens, já é estranho. Imagens em 3D, mais estranho ainda, e uma imagem pagã ainda mais estranho. Então realmente essa Medusa nos mostra que tinha alguma coisa um pouco estranha nessa cidade. Aqui vocês conseguem ver a réplica da Catedra de Moshe. A réplica está aqui porque o original está guardado no Museu de Israel. De tão importante que é essa pedra, eles decidiram levar ela para preservar para as futuras gerações. A Catedra de Moshe é a cadeira de Moisés e a gente conhece ela pela passagem de Mateus 23, versículos 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis,
observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui na cadeira de Moisés, ou melhor dizendo, aqui sentava a pessoa que estava sendo honrada, que podia fazer as leituras bíblicas, que podia dar o sermão, mas como Mateus nos conta, às vezes o que saía da boca da pessoa podia ser muito bom, mas nem sempre correspondia com as ações. Isso é um bom lembrete que a ação e a fala têm que estar sempre conectadas. Como vocês já conseguiram ver, a cidade está em ruínas e nenhuma pessoa mora aqui, mas como vocês podem ver, tem mini habitantes aqui, tem esses animais que vivem aqui na região toda e eles são chamados em hebraico de shafan, sela, ou em português, da mão do cabo. E esses animais aqui estão aproveitando bem os restos arqueológicos. E uma coisa super marcante de Chorazim é a cor da cidade. Vocês podem ver que todas as casas, todas as construções aqui são pretas por causa dessa pedra. Isso aqui é basalto. As colinas do Golã são vulcões inativos que há muito tempo atrás jogaram sua lava aqui pela região e a população usava as pedras que tinham à disposição. Mas vem, podem entrando, vamos conhecer um pouquinho mais essa construção. Construir em pedra dá muito trabalho, mas tem uma vantagem muito grande nesse material, que é a longevidade dele. Quer dizer, a gente tem aqui edifícios centenários e milenares. Mas se a gente reparar bem, tem uma coisa que está faltando aqui na cidade, que são os telhados. Nenhuma casa mais tem o seu telhado preservado. Por quê? Porque eles eram feitos de madeira, depois pedaços menores de madeira, palha, por cima disso barro e um pouco mais de palha. E esse teto ele era prensado. E já que ele era feito de materiais orgânicos, eles não sobreviveram e por isso a gente só tem a parte da casa e das construções que era feita de pedra. E eu acho interessante que isso nos ajuda a entender algumas passagens bíblicas que aconteceram aqui na Galileia, em Quefarnaum, que é bem próximo daqui. Jesus está numa casa e tem um paralítico que quer chegar até ele e ele não conseguia chegar pela porta principal por causa da multidão que estava em volta. E aí eles fazem o quê? Eles entram pelo telhado da casa e assim eles desmontam esse telhado e aí o paralítico entra até dentro da casa. E assim a gente consegue entender um pouco melhor como eles fizeram isso, entre aspas, com tanta facilidade. Mas no meio dessa arqueologia tão impressionante se esconde uma história de maldição. Jesus vai amaldiçoar 3 cidades aqui na Galileia: Chorazim, Betsaida e Quefarnaum, as 3 cidades bem próximas uma da outra. E está escrito o seguinte na Bíblia: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Chorazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Quefarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Essa passagem nos conta que Jesus ele vem a essas cidades e ele faz milagres aqui. E ainda assim as pessoas seguem no seu caminho, um caminho nem sempre correto, como a gente viu a cadeira de Moisés, que a pessoa estava ali falando coisas muito bonitas, mas as ações nem sempre eram compatíveis.
Mesmo depois que Jesus esteve aqui, quando eles constroem essa sinagoga, eles vão colocar imagens pagãs dentro da sinagoga. E só Deus sabe o que mais acontecia aqui na cidade também. E por isso, essas 3 cidades vão ser amaldiçoadas. E essas 3 cidades vão ser, alguns séculos depois, destruídas. Como outras cidades da Galileia também foram, mas tem uma diferença nessas 3 cidades para as outras, que essas 3 cidades não vão ser reconstruídas. E por isso, quando a gente chega aqui para lembrar da história de Chorazim, o que a gente encontra são pedras sobre pedras, ruínas e arqueologia, que nos ajuda a nos conectar na história, mas que nunca foi reconstruída. Nem Chorazim, nem Betsaida, nem Quefarnaum. E os 3 hoje em dia são parques arqueológicos. Se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais da cidade amaldiçoada de Chorazim, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!